Mês de junho, período de férias, e as praias da capital passam a ser uma das principais atrações de lazer e diversão. Mas a placa adverte: aqui o banho é impróprio. Isso acontece porque em alguns trechos do litoral, laudos apontam as péssimas condições de balneabilidade. Mas para este especialista, nos dias atuais é difícil encontrarmos qualquer praia em regiões urbanizadas que não sofra deste problema. O que acontece é o seguinte: balneabilidade é uma medida de potencial de contaminação de uma área por esgoto. Então, o que acontece é que as bactérias que são medidas são bactérias que ocorrem naturalmente no intestino humano. E essas bactérias não são nocivas à saúde humana, mas elas são indicadores da ocorrência de esgoto. Então, se ao medir uma bactéria que ocorre no nosso intestino, na praia, e ela está num índice alto, aquilo é um indicador que existe um potencial de contaminação. Esse potencial de contaminação não é uma garantia de que a pessoa vai ficar doente. É apenas um indicador, uma espécie de avaliação de potencial de risco, onde o cidadão, acompanhando toda semana os laudos que são fornecidos à Secretaria de Meio Ambiente, ele toma uma decisão se ele corre o risco ou não e se ele está num grupo de risco ou não, idosos, crianças, etc. Então, basicamente, nós temos a balneabilidade como um indicador de potencial de contaminação e não como uma garantia de contaminação. No início do mês, um laudo sobre as condições de balneabilidade foi emitido e aponta que as praias do Meio, São Marcos e parte da Praia do Calhau estão impróprias para o banho. Mas mesmo assim, conseguimos flagrar algumas pessoas no gostoso banho de mar sob o sol escaldante na Praia do Calhau, próximo à placa de advertência. Mas tem aqueles que ficam só na vontade, como esta turista de Minas Gerais, que trocou o banho pela caminhada. O que você acha em pleno mês de férias, junho, a praia aqui com uma placa daquela ali interditada, proibida para banho? Para quem frequenta a praia, o que você acha disso? Eu acho péssimo. Muito ruim. E para a imagem da cidade também, que vem muito turista, né? Eu sou turista. Ah, é? Você é de onde? Sou de BH, Belo Horizonte. E aí, vinha à praia, caminhar e não conseguir tomar um banho? É muito ruim, ainda mais que é muito quente, né? Dá vontade mesmo de mergulhar e não pode. O especialista lembra que o problema das praias não será resolvido somente com o serviço da coleta de esgoto, mas é preciso também estações de tratamento destes dejetos. Essa questão é muito interessante porque as pessoas acham que tem esgoto na sua rua, o problema está resolvido. Não, o saneamento ele envolve o fornecimento de água, captação de esgoto e o tratamento do esgoto. Se o sistema é só de captação, na realidade ele acelera a contaminação, porque todo o esgoto de uma área é localizado num ponto e lançado num rio. Então você tem um potencial de contaminação muito alto se você tem uma coleta de esgoto, mas você não tem tratamento de esgoto. São Luís tem uma porcentagem de coleta em torno de 50% e 60%, mas tratamento entre 20% e 25%. Então, os locais onde tem uma coleta eficiente, sem tratamento, são locais com alto potencial de contaminação. O exemplo é o Rio Calhau. Rio Calhau é um rio que tem uma área urbanizada, onde 30% da população tem coleta de esgoto, ele é um dos mais poluídos de São Luís. O Rio Jaguarema, com Diviné e Vila Luizão, não tem coleta de esgoto, é só um sistema de fossa. Apesar de não ter esgoto algum coletado, o Rio Jaguarema, às vezes, está com condições próprias e até excelentes. Então, é uma grande ironia como uma área informal, sem sistema de esgoto, pode ter uma qualidade de água na praia melhor do que um local que existe uma coleta de esgoto. Agora, observar que no caso de Vila Luizão e de Vinéia, não há uma contaminação da praia, mas toda a água subterrânea está contaminada porque é um sistema de fossa. Então, na realidade, o caso do Rio Jaguarema é um potencial de contaminação a médio e longo prazo, e no caso do Rio Calhau a gente tem uma contaminação a curto prazo. Então, é um exemplo de como a questão da balneabilidade não é tão simples como muitas pessoas acham que seja. O cientista lembra também que o fato das praias estarem impróprias para o banho não quer dizer que quem entrar no mar vai sair doente. Existem riscos de contrair diarreias e micose, porque os responsáveis por estas doenças são mais comuns em águas sujas. A primeira coisa que nós temos que fazer é ter um sistema de tratamento de esgotos completo, não só a captação, mas também o tratamento. Isso já elimina grande parte da variação. Agora é importante esclarecer também que a contaminação da praia não é só o esgoto que é lançado das nossas casas.
Essas bactérias elas ocorrem também em intestinos de outros mamíferos, animais, elas podem estar ocorrendo em regiões de lixo, é uma área de chuva que quando lava o suspiro da fossa vai tudo para a praia, então não é necessariamente só o esgoto de uma rede de esgoto, tem todo um potencial de contaminação. Por isso que áreas urbanas, como no caso das praias de São Luís, são áreas que apresentam uma variação natural de vulnerabilidade. Então é muito difícil numa zona urbana você ter praias permanentemente liberadas ou permanentemente impróprias. Você tem uma variação muito grande. São Luís tem um padrão claro. A época de chuva, você tem essa variação muito grande entre medidas semanais e durante a época de verão, de agosto até dezembro, basicamente as praias ficam todas próprias. Então, isso é uma oscilação natural. As pessoas às vezes ficam em dúvida como é que pode uma praia estar hoje imprópria e na semana que vem ela está própria. É porque no ambiente urbano esta variação é considerada natural.